Salve rapaziada, quem tá falando aqui é o Vladimir. E no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente, mostrando o posicionamento de todas as peças do TFT, sendo o mais breve possível para ter um conhecimento de onde posicionar cada peça. Vamos agora começar com os custo 1. Vou começar com o Kog'Maw e a Caitlyn, já que tem uma composição dos dois. Tu vai posicionar o Kog'Maw sempre nos cantos, onde tem o carry principal inimigo. Por exemplo, aqui um exemplo do carry principal inimigo. Se ele estiver aqui, tu vai posicionar o Kog'Maw nesse canto e a Caitlyn nesse canto, porque a Caitlyn ulta o alvo mais longe dela, então ela vai mirar na área, a Caitlyn, e o Kog'Maw vai conseguir chegar na área mais rápido na ult dele, que ele vai aumentando o alcance, até que ele chegue na área. Então, Kog'Maw e Caitlyn, geralmente é assim que tu vai posicionar, baseado onde está o carry dele, tá aqui, vou colocar de lado, é isso aí. Agora vamos pra área. O exemplo da área é um pouco mais... é um pouco diferente. A Ahri é um boneco que acerta alvos adjacentes quando ela ulta, então tu geralmente vai colocar ela no meio, porque provavelmente vai ter frontline no meio aqui, e daí, por exemplo, ela vai ultar no Garen e vai pegar no Kobuko e no Jax também. Se ela tivesse aqui, não pegaria no Kobuko, só pegaria no Jax e no Garen. Então, por isso que no meio é melhorzinho, mas pode sempre se adequar. Se o cara tá posicionado assim, ó, posicionar aqui, tu vai se ajustar ao posicionamento do cara que tu tá enfrentando e vai acertar mais alvos, mas onde tu vai acertar mais alvos é nessas três casas aqui com a Ahri, tá? Já se vira um campeão que dá ataque speed com aliado adjacente, tu vai, se tu puder posicionar ela para dar o buff para os teus principais carries, ótimo. Às vezes se ela é carry principal não tem muita importância, buffar outros bonecos, tu vai ter uma Kayle aqui do lado provavelmente, e ela vai ser buffada por isso, mas eu gosto de posicionar na comp da Kai'Sa. A se vira aqui, daí tem uma Kai'Sa aqui embaixo, digamos que essa aqui seja a Kai'Sa, a Kayle aqui e a Xayah aqui, daí ela vai buffar tanto a Xayah contra a Kayle. Temos o Yasuo. Primeiramente o Yasuo é um campeão que vai ganhar escudo, então ele vai ficar geralmente na frente, e não tem muito mistério o posicionamento dele, então eu vou deixar ele um pouco de lado. O próximo eu vou falar do Garen, que também não tem muita importância, que ele só vai bater num alvo e ganhar um escudo e dar um daninho, então vai posicionar ele como front normal e bater no boneco que quer que bata, não tem muita importância. O Shogar, ele é um pouco interessante, porque, que eu vou mencionar aqui, é que, por exemplo, se tiver dois caras na frontline aqui, ele tá no meio deles, ele só vai acertar um dos alvos, mas se ele tiver assim, e tu tiver duas frontline aqui junto, e ele tiver de cantinho batendo nesse, ele pode acabar acertando o Kobuko junto. É um pouco interessante, é uma estratégia meio difícil de aplicar, então eu não precisa se atentar muito a isso. Ele é uma frontline e vai posicionar nas três primeiras casas aqui. Aí quando eu tava falando do Shogat, a mesma coisa se aplica ao Malphite, ele vai bater nos dois aqui se tiver duas frontline aqui. Seu time, ele vai bater e vai pegar nos dois. Mas é uma estratégia que não usam tanto assim, é só pra vocês ficarem sabendo. Próximo a gente tem o Darius e o Kha'Zix, que são lutadores e assassinos. São carries que tu vai deixar geralmente na segunda linha, deixando uma front atrás dele. Só um adendo que o Kha'Zix, geralmente tu quer que ele fique no lado do carry adversário, para ele, digamos que esse aqui seja o time dele. Quer que mais ou menos o Kha'Zix estivesse posicionado aqui ou aqui. A área vai bater aqui, o Kha'Zix vai andar, vai bater no Kobuko, e se a área sofrer algum dano ele vai conseguir pular nela, né? Então, o Darius geralmente na segunda linha ou na primeira linha entre dois carries. Se a área for bater aqui na Rek'Sai, claro que vai respingar no Darius com a ult dela. Tô dando um exemplo do carry adversário aqui, normal, né, padrão, que isso não vai acontecer. O Darius ficar entre duas frontline, ele não vai tomar foco do carry do cara, vai ficar batendo, já vai insta batendo. Agora, a Rek'Sai, ela é um campeão que ulta os aliados, os inimigos adjacentes e levanta eles. É muito normal tu ver uma Rek'Sai nível 2 de Gargoyle no early game e deixar ela solo front, eu deixo minhas outras front na terceira linha, para daí o que acontece, o cara tem 3 bonecos na frontline, ele vai andar aqui, outro vai andar aqui, talvez, e daí ou vai ficar assim batendo, a Rek'Sai vai ter 3 inimigos adjacentes, ela vai ultar e levantar todo mundo, então vai pegar mais alvos. E tu pode fazer a mesma coisa com o Jax, só que o Jax ele é piorzinho que a Rek'Sai com front. Raramente o pessoal usa estratégia com o Jax, eles vão já geralmente com a Rek'Sai, mas com o Jax também pode fazer. Que ele faz a mesma coisa, ele stuna os alvos que estão adjacentes a ele. E por último, Kobuko, não tem muita coisa pra falar dele, ele é só uma frontline
ambulante. Agora para os custos 2 eu vou começar com a composição do Gnar, que tem muito custos 2. Começando pelo Gnar. O Gnar vai ser um campeão que tu provavelmente vai posicionar nas duas pontas, porque vou dar alguns exemplos aqui. Frontline inimiga. Por exemplo, digamos que o cara está posicionado assim. Se tu posicionar o Gnar aqui, ele vai vir para cá e a ult dele vai pegar todos esses alvos aqui. Então ele é melhor na ponta esquerda, porque se o cara estiver posicionado na ponta direita, ele vai ficar batendo no Kobuko. E ele vai ter que matar o Kobuko antes de vir pra cá. Então geralmente na ponta esquerda ele tem a melhor efetividade. Mas, às vezes tu vai ter que posicionar na direita, mas saiba que nas pontas é o melhor posicionamento para ele. Próximo é a Kindred. Tu vai posicionar a Kindred geralmente onde está o Gnar do teu time. Se o Gnar estiver aqui, onde é que está a Riven, tu quer posicionar a Kindred aqui porque ela vai auxiliar a matar a frontline e depois o Gnar consegue invadir a backline mais facilmente. Fora isso, em como destinato, tu vai colocar ela onde tu quer que ela ult, não tem muita coisa para se falar. Temos o Aatrox e o Shen, são dois espectral. O Shen tu vai querer que ele fique entre dois aliados, porque ele protege dois aliados adjacentes. O Aatrox tu quer que ele fique junto do Shen, geralmente se estiver com os dois numa composição, porque tu quer que o espectral espalhe os mesmos alvos. O Yorick tu vai colocar ele onde é que tem o spot umbral, se estiver usando umbral. Não tem muito mistério. Acredito que ele vai ultar os dois inimigos mais próximos. Então tu quer que ele ulte os dois inimigos mais próximos que tu desejar, tu vai posicionar ele baseado nisso e no teu spot de umbral. A Riven, eu vou comentar que ela tem um truque interessante de onde ela ultar da terceira ult dela. Ela vai bater nos alvos adjacentes do alvo que ela tá batendo. Por exemplo, se aqui ela mirar na Rek'Sai, vai pegar no Malphite tanto no Kobuko. Então tu pode usar um truque de fazer ela bater no alvo inimigo do meio, caso tenha outros adjacentes a ele. A Neeko, a mesma coisa que a Rek'Sai e o Jax, eu comentei. Ela é ótima solo front, pode botar uma Gargolite na Nord Game, deixar ela solo pros caras virem pra cá, e dela conseguir ultar todos os alvos de uma vez. A Qiyana, ela é meio parecida com o Gnar, tu quer que ela chegue aqui e comece a bater nos três de uma vez. Só que ela geralmente vai ficar na segunda linha ou na primeira linha, se não estiver tomando first agro, né? Com um tanque aqui na frente. Exemplo aqui. Tem um Kobuko aqui. Ela vai andar e bater aqui. Agora nossos backliners. Primeiro a gente tem a Lux. A Lux é muito simples. Tu quer que ela esteja do lado oposto do carry inimigo. Digamos que o carry do cara tá aqui. Quer que a Lux esteja aqui. Não quer que ela esteja aqui. Porque se o cara botar um boneco que não é um carry, tipo um boneco bosta aqui, ela vai focar esse carry aqui. E depois o carry principal dele que tá tudo tunadaço. Então sempre bota ela nos cantos, no lado oposto do carry inimigo. Não tem muito mistério. Nós temos a Senna. A Senna, ela é um boneco que ela dá ult no boneco que ele tá batendo. E ela vai dar um buff de ataque pro aliado à esquerda e à direita dela por 4 segundos. Então se tu posicionar ela assim, ela vai buffar tanto o Teemo quanto a Zyra. Mas eu vou te falar que esse buff quase ninguém liga. Mas se tu vai fazer uma base espectral, tu vai usar uma Caitlyn do lado da Senna, ela vai buffar a Caitlyn. Porque dificilmente tu vai ter mais de 2 backliner AD junto com a Senna rodando. O próximo é o Teemo, ele vai cagar o cogumelo e vai dar um pulinho até a backline. Tipo, vai a 3k de distância do alvo que bater. É meio estranho, eu acho que tu não precisa ligar pra isso, é só posicionar ele do jeito que tu tem que posicionar na backline. E foda-se, tá ligado? A Janna, tu só posiciona ela nos cantos, porque ela vai dar escudo pro aliado com menos vida e vai dar o dano nos dois alvos mais próximos, no caso vai ser a Rek'Sai e o Kobuko. Por último é a Zyra, que tu vai posicionar nos cantos, ela dá uma ult no inimigo mais próximo, não no alvo que ela tá batendo. Então eu acho que só posicionar no canto nela que é de boas. Agora vamos nos custos 3, vou começar pelos backliners. Temos a Tristana ela vai pular no alvo inimigo e causar danos nos inimigos adjacentes. Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de Jax, Malphite e Kobuko. Se tu posicionar a Tristana no meio, ela vai pular no Jax e acertar os dois aqui no pulo também.
diferentemente se tu posicionar essa aqui ou aqui. Então é basicamente o posicionamento da Ahri, que eu comentei antes, com a vantagem de que ela vai se reposicionar. Então se tu posicionar ela aqui, ela também vai conseguir ultar e depois se reposicionar, né? O próximo é o Bardo. O Bardo não tem muita mistério, posiciona ele no canto, nos dois cantos de trás. Aqui o Aphelios ele vai tirar a armadura dos 3 inimigos mais próximos, então tu vai colocar ele no canto. Lembrando que ele é um sniper, eu esqueci de comentar, né? Os atiradores de elite todos tu vai posicionar geralmente aqui, porque ele dá mais dano conforme o alvo estiver mais longe dele, e tu vai aproveitar isso mais colocando nos cantos. A Lune tu vai colocar lá no spot de umbral, não tem muito mistério. A Soraka, tem um truque com a Soraka, tu pode posicionar ela na front line para ultar o backliner inimigo, porque ela vai ter alcance na ult dela, como é o do Kog'Maw, que vai aumentando, né? Tipo, se o Kog'Maw tivesse posicionado aqui, conseguiria acertar a Zoe insta no começo, mas ninguém vai fazer isso no Kog'Maw. A Soraka, alguns raros casos tu vai fazer isso aqui, mas eu particularmente nunca fiz, então é só pra você saber que esse truque existe, mas raramente tu vai fazer. Ou em outro caso, tu vai posicionar ela na backline onde sobrar espaço para ela, não importa muito. E por último nós temos a Zoe. A Zoe ela vai ultar o alvo e depois vai ricochetear nos alvos mais longes em 2 casas de distância. Isso aí eu não quero que tu se atente a isso. O que importa é que tu quer que ela mate um alvo rápido, porque quanto mais alvos ela mata, mais ricochetes ela ganha. Então tu quer que ela ulte ela posicione ela próxima ao alvo que tenha menos vida. Por exemplo, digamos que o Kobuko é o menos tanque daqui. Tu, em vez de posicionar ela aqui que o Malphite fosse o mais tanque, por exemplo, tu quer posicionar ela aqui pro Kobuko morrer o mais rápido possível e ela ganhar um ricochete a mais. Agora vamos para as frontlines. O Malmu não tem muito mistério, ele vai curar quando tá e dá dano aos inimigos próximos. É um daninho em inimigos adjacentes, ele pode ser uma solo front que nem a Nico, que nem a Rek'Sai, naquela estratégia que eu dei, mas geralmente tu não vai dropar ele no early game, tu vai colocar mais no mid game, tu vai ter mais frontline. Então tu só quer que ele seja focado para ele castar, não com a vida cheia e se curar, né? Aqui o próximo é o Tankente, o que ele seja geralmente solo front na composição do Bardo. Não o solo front, mas a principal front. Então o posicionamento dele não tem muito mistério, tu vai posicionar ele em uma dessas 3 casas. Próximo nós temos o Volibear. O Volibear tu quer que ele fique no mesmo lado da Tristana. Na composição de duelista ele vai ser tua frontline, não tem muito mistério. Aqui o próximo nós temos a Diana, ela tem uns outros buffs além de curar ela mesma, só que na verdade isso aqui é meio foda-se. Geralmente ela vai ser solo front na composição da Janna, ou ela vai auxiliar na composição de duelista. E é isso, cara, não tem muito mistério, ela é frontline. O Thresh, ele vai ser uma frontline importante na composição de destinado, porém na composição de Shen Carry, quando tem 6 colossal tu pode colocar ele na segunda linha, já que ele tem 2 de alcance, para ele não ser o first agro e conseguir caçar uma vez a mais uma vez, para dar escudo pro teu time tu ganhar mais tempo, né? Eu acho que na segunda linha só vale a pena se tu tiver 6 colossos, né? A Illaoi meio que foda-se, tu quer que ela ult e se cure, ganhe escudo, e é isso, foda-se a Illaoi. O próximo campeão é o Yone, que ele é bem importante de comentar. Eu gosto de posicionar ele aqui ou aqui. Por exemplo, eu coloquei 2 exemplos de carry aqui. Digamos que eu quero mirar nesse Aphelios. Eu quero posicionar ele aqui. O primeiro ult ele vai provavelmente dar dash pra cá, vai voltar, e na segunda ult ele já vai dar dash pra cá. Se eu colocasse ele no meio, provavelmente demoraria 2 ults a mais, porque ele ganha 1 de alcance toda vez que ele ulta, mas ele acho que não daria alcance suficiente para ele ultar no segundo cast, só no terceiro. Por isso que Yone no meio eu acho meio meh. E se eu quisesse alcançar esse Aphelios, eu posicionava desse lado. Então esses 2 lados aqui é o ideal pro Yone, né? Mas pode posicionar aqui também. E eu não recomendo posicionar nos cantos, só nessas 4 casas aqui, beleza? Se estiver gostando desse vídeo, cara, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para mais pessoas. Quer que a pessoa saiba como posicionar as peças melhor? Pô, mostra esse vídeo para ele, cara. Talvez ele aprenda coisas novas aqui. E também se inscrever no canal, que tem vídeo quase todo dia, às 10 da manhã, sobre TFT, ajudando a pessoa a subir de elo, a entender mais sobre o jogo. Então é isso aí, galera. Bora continuar com o vídeo. Eu não vou tentar me estender muito aqui, que tem muita explicação para dar. Só vou explicar o posicionamento baseado nas estatísticas, o que tá tendo mais win rate no posicionamento. Primeiramente nós temos a Kai'Sa. A Kai'Sa vai posicionar ela qualquer lugar menos o meio. O meio tem o pior win rate na backline.
Podem posicionar tanto no canto quanto nessas casas aqui, sem problema nenhum, tá? O win rate dela tá alto. Como funciona o disparador, inclusive, é muito complexo de explicar, mas só saiba que no meio tu vai evitar ela posicionar sempre. Agora, a Lilia. A Lilia já é o contrário, tu não vai posicionar nos cantos. Os cantos, o win rate dela tá baixo. O que vai acontecer? A Lilia, geralmente tu vai posicionar ela aqui, nesses cantos aqui. Se o carry do cara estiver desse lado aqui, principal, aqui é um ótimo posicionamento para ela bater nessa fronte que tá aqui e pegar nele aqui. Se ela estiver aqui, ela não vai acertar. Mas pode posicionar nesses lados aqui que não tem problema nenhum, tá? Só evita os cantos. O próximo é a Syndra. A Syndra vai colocar nos cantos, tanto esquerdo quanto direito. Mais um destaque é o canto direito, que tá pegando um hit maior. Pra Ashe também é a mesma. E pra Ashe também é a mesma coisa. Canto direito ou esquerdo tendo mais destaque pro canto direito. E a Morgana, meio que foda-se, porque o root dela é aleatória. Então, pode botar ela em qualquer lugar que tá suave. Agora vamos começar com as frontlines. Vou começar com a Anne. A Anne é um campeão que tu vai querer posicionar como front no meio, geralmente. Mas tu quer que ela acerte um alvo que tenha muita cura de frontline. Se estiver enfrentando um Caim ou um Lecim, tu quer que ela posicione no lado desses bonecos para ela ultar, porque a ult dela corta a cura. É só isso que eu tenho para falar sobre ela, não tem muito mistério. O campeão é o Galio. O Galio, ele vai posicionar nessas 3 casas. São as melhores. Se teus carries backliners estão desse lado, o Galio é melhor aqui. Se estiverem desse lado, é melhor aqui. Ou no meio, que é safe também. Não tem muito mistério. Ele vai dar taunt e puxar o agro de geral. Eu vou comentar agora o Caim e o Lecim, que vão geralmente na composição de divino. Tu vai posicionar eles geralmente no canto, mas tu pode posicionar eles também na segunda linha, caso eles tenham muita frontline, não tenha limiar. Por exemplo, coloca a frontline mais parruda que tu tem, por exemplo, o Ornn. E o Caim atrás, para ele andar e bater no alvo. Mas geralmente tu vai colocar ele na frontline quando tu tiver limiar na comp de divino. E caso tiver a comp de Gnarco, Spectral na segunda linha. O Lecim na comp de duelista vai colocar ele sempre na primeira linha. Complementando a frontline do teu Volibear, da tua Diana. Então geralmente do lado do seu Volibear. E agora sobraram 3 frontlines muito interessantes que eu vou comentar uma por uma agora. O Sylas é um campeão muito interessante porque ele consegue baitar o 7. Por exemplo, o 7, se ele estiver focando o Sylas vai dar uma ult, vai dar um dash aqui. E o 7 vai acabar ultando o Sylas e levando os dois para a backline do próprio time. Isso é muito interessante. Então o Sylas, entenda que o Sylas ele tem um posicionamento interessante para bugar a frontline adversária, já que ele vai dar um dash para a área do inimigo. Fora isso, o Sylas é uma frontline ótima. Na composição do Sylas, tu vai posicionar ele geralmente na primeira linha. E na composição do Sylas também. Um destaque nessa casa aqui que está tendo uma win rate. Eu vou mostrar agora como posicionar com o Nautilus. Tanto contra ele como com ele. O Nautilus vai ser posicionado geralmente nessas 3 casas aqui. Nos cantos tu até pode posicionar, mas tu tem que tomar muito cuidado. Porque o Nautilus ele ulta nos alvos, na maior quantidade de alvos que vai pegar a ult dele. Então se tu posicionar ele aqui, e o cara estiver posicionado mais ou menos com uma front assim, ele vai andar aqui e vai ultar na frontline inteira e não vai acertar a backline inimiga. Então você tem que tomar cuidado com esses posicionamentos estranhos do Nautilus no canto, tá? Rapaziada, tem que tomar esse cuidado. E se tu posicionar ele aqui, isso não vai acontecer. Ele vai ultar pra direita aqui e vai acertar o carry adversário muito provavelmente. Por exemplo, tu quer acertar a Ashe do cara. Se tu tá jogando de Ashe, o teu jogador desse lado aqui, tu pode fazer assim. E que o Nautilus vai ultar aqui, ele não vai acertar teu carry. Tu pode separar tua backline e ele vai ultar onde é que tem um bolinho maior, né? Então assim tu vai posicionar contra o Nautilus e com o Nautilus. Então evita ele andar pra cá e ultar na front se tu quer acertar a backline. Então toma muito cuidado. E por último nós temos o Ornn, que é uma frontline muito parruda, uma das minhas peças favoritas desse set. Vou explicar mais ou menos como ele funciona. Ele vai dar um item para a unidade adjacente mais próxima dele que tem espaço de itens. Digamos que esse Nautilus e esse outro Nautilus tenha itens completos, já 3 itens. E tu quer que o Ornn dê item para tua Syndra que está carregando o jogo e ela não tem o seu terceiro item ainda. Tu pode fazer um posicionamento mais ou menos assim.
E o Ornn muito provavelmente vai dar um item pra tua Syndra, porque os campeões já tem itens, né? Então tu pode usar umas estratégias muito legais com o Ornn. É muito legal. Mas, no caso, tu vai posicionar ele na frontline. A composição do Gnar ali do lado do Gnar, provavelmente, geralmente. E na composição da Syndra não tem muita importância. Ele vai ficar geralmente para pegar o buff do 7. E é isso aí. Ele é uma grande frontline. E por último a gente tem os custos 5, né? Que são os mais importantes a comentar aqui sobre o posicionamento. Nós temos primeiramente o Ruei. O Ruei, ele não importa muito onde ele vai estar na backline, porque o alcance dele é muito gigante. Ele vai lutar no maior grupo de inimigos, ou seja, vai lutar onde é que está essa Sivir aqui. Se ele estiver aqui ou aqui, ele vai, acho que lutar praticamente no mesmo lugar. Posso estar errado aqui, não diz exatamente o alcance. Mas eu vou dar um destaque que todas as posições atrás estão meio parecidas com o win rate, ganhando um destaque para o posicionamento aqui, que está ganhando o maior win rate dele. Essas duas casas aqui sendo mais para a direita. O próximo é o Azir. Eu vou dar um exemplo do Azir que tu posicionar nessas 3 casas está desempenhando o maior win rate. Porque se tu posiciona o Azir no canto, geralmente a ult dele sai meio torta. Se ele vai lutar nesse Kobuko, vai pegar nesse Kobuko aqui, não vai dar muita efetividade, sem falar que ele cria um soldado onde é que ele luta. Posicionar no meio e nessas casas, o soldado vai estar mais pro meio do board e vai puxar o agro dos carry inimigo. Se tu colocar o Azir nessa ponta e criar um soldado aqui, essa Ashe do cara não vai focar esse soldado tão fácil. E se tu tiver um carry aqui, a Ashe vai focar teu carry. Por isso que se tu posicionar mais pro meio e criar um soldado por aqui, a Ashe vai focar o soldado depois. Então é muito importante posicionar o Azir nessas casas. Em raros casos eu coloco o Azir pra cá, caso eu esteja fazendo Dryad com o Gnar Carry, para ele ajudar a matar as peças do Gnar, junto com a Kindred aqui, e o Gnar aqui para ajudar a matar as peças com o Gnar. Fora isso, nessas 3 casas aqui, beleza? O próximo que eu tenho que comentar é a Irelia. Tu vai querer posicionar ela nesses 2 cantos, não tem muito mistério, é aqui que está desempenhando o maior win rate dela. A Xayah tá geralmente posicionando aqui, porque tu vai posicionar a Kayle aqui e a Kai'Sa aqui, ou a Kayle aqui e a Kai'Sa aqui geralmente. Então a maioria das pessoas posiciona aqui. A Xayah tá tendo um win rate bom, pode posicionar ela nos cantos também, que é muito bom. Destaque que essas 2 casas estão desempenhando um win rate menor para a Xayah. Aqui nós temos a Lissandra. Digamos que tu queira que ela ult o Ornn, então tu vai posicionar ela aqui, na segunda linha. Para ela ultar o Ornn, é a unidade que ela tá batendo, tu quer que ela foque. E a ult dela não tem muito mistério, tu vai ter que posicionar ela baseado onde é que tá o carry do cara que tu quer que ela ult. Se tiver um Gnar aqui, um Ornn, digamos um Gnar aqui no canto, quer posicionar a Lissandra aqui para ultar o Gnar do cara e jogar ele pra puta que pariu, e é isso aí. Não tem muito mistério a Lissandra, vai ter que se ligar onde tá o carry adversário que tu quer que ela ult. Agora o 7, galera, tu quer que o 7 ult no principal tanque do cara, então se tu botar aqui, ele vai mirar ou no Kobuko ou no Ornn, 50%. Daí tu quer que ele foque no Ornn, né? Então tu vai posicionar uma dessas 2 casas contra esse cara. Geralmente o 7 vai estar posicionado no meio ou nessas 2 casas, porque ele vai pegar buff de aliados adjacentes dele, mais tanque possível, mais stacks pro 7. Então uma dessas 3 casas, cuidado com os Sylas adversários. Se ele tiver um Sylas para bugar o teu 7, tu tem que mover ele para um lado que ele não vai lutar para trás. E também tem o Udyr que faz isso dele lutar para trás, então tenta fazer ele desviar os Sylas e do Udyr adversário. O próximo é o Udyr. O Udyr geralmente vai posicionar nos cantos. Por exemplo, aqui tem a Ashe do cara carry aqui, que é posicionar o Udyr aqui para ele dar um dash, chegar aqui e encher o saco da Ashe. Ou se ela estivesse no outro lado, desse lado aqui, é o que o pessoal geralmente usa pro Udyr, né? Para encher o saco da backline adversária. O próximo a gente tem o Rakan. O Rakan ele pode ser usado tanto na primeira linha quanto na segunda linha, que ele tem um alcance, né? 2 de alcance. Eu acho que assim, o melhor seria, se ele tiver 2 estrelas com itens, bota na primeira linha. Se ele tiver 1 estrela sem itens, ou 2 estrelas sem itens, e tiver uma frontline bem melhor, pode deixar ele na segunda linha, porque tu vai fazer ele castar uma vez a mais, isso vai ter um valor legal. Mas não tem tanto mistério assim no posicionamento, só evitar posicionar ele nos cantos, que é meio estranho. Fora isso, tá joia. E por último nós temos o Wukong, que o win rate melhor do Wukong é nessas 3 casas aqui do meio. Mas tu pode colocar ele na segunda linha para um tanque puxar o agro e ele sair, chegar e começar a macetar os caras na porrada. Mas saiba que são as 3 melhores casas para ele, tá, rapaziada?
porque ele não vai tomar First Shock, geralmente vai ter o carry dos cantos, né? E daí o Kong vai ficar free aqui, batendo já insta. E a Ashe vai estar focando um Ornn da vida que tá aqui de tanque, por exemplo. Só uma informação adicional para caso você esteja jogando de Fortuna e tu quer perder, está enfrentando outro cara de Fortuna, quer enfraquecer teu board, pode posicionar o Kobuko travado com um Teemo Yasuo aqui bloqueando ele. E aí ele não vai ser focado, vai ser focado a Zoe, o time primeiro não vai fazer nada, depois o Kobuko vai ser focado, tu vai enfraquecer seu board. E uma dica para quem ficou até o final, para como saber como posicionar a tua peça no jogo, eu vai aqui em Status e Units, vai selecionar uma unidade aqui, ou pesquisar, pode pesquisar aqui que vai aparecer. Eu, por exemplo, vou escolher aqui a Irelia, e daí tu vai aqui em Positioning. Indo aqui tu vai ver a porcentagem de win rate do posicionamento geral do campeão. Conferindo o gráfico, tu vai ver aqui que nos cantos aqui, na backline é a maior opção. Tá vendo que o play rate é quase 50% nesse canto, então é muito alto e no win rate é maior. Então tu vai ver que na Irelia é aqui que tu vai ter que posicionar. E tu pode fazer isso para qualquer unidade do jogo. E isso, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Manda pro teu amigo que tu quer melhorar no jogo, quer saber como posicionar as peças melhor. Que esse vídeo aqui provavelmente vai ajudar a rapaziada nisso aí. Então é isso, rapaziada. Eu fico por aqui. Valeu, falou!